Então, pessoal, vamos fazer alguns exercícios? Bem, trouxe aqui uma questão para vocês colocarem em prática, né? A aplicação do primeiro método de Ziegler e Nichols, tá ok? Tanto obtendo os parâmetros da sua curva, quanto a resolução pelo método gráfico. Primeira questão aqui diz o seguinte, olha, para obter a característica dinâmica do sistema, o engenheiro aplicou um degrau de 0 a 10 volts, no instante de 0 segundos, ok? Obtendo a resposta de velocidade, né, de um motor, como mostrado, né, na tabela a seguir, que é essa tabela aqui, ó, em que Vp, que é a variável de processo, está em rotações por minuto, tá? É a velocidade de um motor. Ao critério de 2%, determine, aí na letra A função de transferência do sistema no domínio da frequência. Então eu vou utilizar aqui o primeiro método e extrair ali a função de transferência, né, de primeira ordem. Para montar a função de transferência de primeira ordem, eu preciso saber qual é o tempo morto, qual é a constante de tempo e qual é o ganho do meu sistema. Na letra B, projete o controlador do tipo PID misto utilizando a tabela e indique a equação do controlador projetado. Nós precisamos, né, a partir desses parâmetros que nós iremos encontrar, precisamos agora encontrar o nosso controlador PID misto. Eu preciso calcular, né? Preciso encontrar o KP, preciso encontrar o TD, preciso encontrar o TI e depois eu vou colocar a minha equação. A minha equação do controlador. Qual é a equação do meu controlador? KD S ao quadrado mais KPS mais KI sobre S, ok? Nós sabemos que o nosso controlador PID pode ser, né, dado desta maneira, desta forma, tá ok? A equação dele. E na letra C ele pede o erro em regime permanente para a entrada em velocidade utilizando o teorema do valor final. O que ele quer aqui? Após você ter encontrado a função de transferência do seu sistema, após ter projetado o seu controlador PID, utilizando o primeiro método, você vai calcular o erro em regime permanente, ok? Vou mostrar para vocês, esse daqui eu vou dar uma dica para vocês de como calcular o erro em regime permanente. Vamos aqui para a tabela, né? A tabela aqui descreve como que está o comportamento da minha variável de processo em função do tempo. Então eu preciso olhar aqui na minha tabela e saber, a partir do instante que eu apliquei o estímulo, em qual instante ele começou a responder, o meu sistema começou a responder. Porque aí eu consigo definir o meu tempo morto. Qual foi o valor máximo da minha variável de processo? Bem, o valor máximo aqui, ó, corresponde a 20, ok? Vp, o valor máximo de Vp é 20 para o tempo infinito. Então notem que ele está estabilizando aqui, ó, 19.80, 19.81, 19.82. Eu vou considerar que em 25 segundos ele já atingiu o valor de 20, né, RPM. Então o que eu preciso agora saber é qual o valor da constante de tempo. Aí eu posso fazer o quê? Se a minha variável de processo saiu de 0 e atingiu um valor de 20, né, eu posso calcular 63,2% deste valor. E após calcular, né, os 63,2%, eu procuro na tabela em que instante ele atingiu, né? Pode ser que ele tenha atingido, né, entre uma coluna e outra dessa tabela aqui. Você pode fazer uma interpolação se o valor não for exato, tá ok? Como pode também pegar o menor valor. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o tempo morto, eu vim aqui, ó, 0, 0, 0, opa, a partir de 1.25 ele começou a responder. Eu posso dizer que meu tempo morto aqui é igual a 1? Posso. Posso interpolar entre 1 e 1.25? Também poderia, deixaria mais preciso. Por questões didáticas aqui, eu iria optar por escolher igual a 1, mas não teria problema. Lógico que tudo isso leva-se em conta, né, se você tem um sistema real e depois você consiga conferir para ver se esta função de transferência que você montou, se ela realmente está parecida com o gráfico real do seu sistema, ok? Então essas são as dicas, né? Encontre o instante que ele atinge 63,2% e aí você vai calcular o seu tempo morto, né? Quem é o tempo morto, pessoal? É o intervalo de tempo entre o instante que o seu sistema começa a responder até ele atingir os 63,2%, ok? Então, a partir daqui, vocês conseguem extrair todas as informações necessárias para essa questão.
Então, projetou o controlador P&D, beleza, o que vocês irão fazer? Calcular o erro em regime permanente. Como que eu vou calcular o erro em regime permanente? Olha, está aqui o meu controlador, vocês acabaram de projetar, vocês sabem qual é a função de transferência, que é a função de transferência de primeira ordem com os parâmetros que vocês encontraram, de tempo morto, constante de tempo e ganho. Ok, está aqui. Fechem esta malha aqui, já com o controlador. Fechando esta malha, vocês terão o quê? Y de S sobre R de S, ok? Vão fechar esta malha aqui e irão calcular em regime permanente qual é o erro dele, quando o tempo tende ao infinito, ok? Então vamos lá, o que é erro, pessoal? Erro não é set point menos a variável de processo, referência menos Y de S, que é a saída. Então, ó, erro é R de S menos Y de S. O teorema do valor final me diz o seguinte: quando o tempo tende ao infinito, eu consigo encontrar o valor do meu erro. Mas quando o tempo tende ao infinito, né, a frequência é 1 sobre tempo. Logo, a frequência tende a zero, ok? Então, o teorema do valor final, o S vai estar tendendo a zero, ok? Porque eu saio do domínio do tempo e vou para o domínio da frequência. Então, para calcular o erro no domínio da frequência, né, o erro em regime permanente, eu vou utilizar limite de quem? S multiplicado pelo erro de S, né? Onde S está tendendo a zero. Mas quem é erro de S? É R de S menos Y de S. É só substituir. Fazendo a substituição em erro de S, eu tenho isso daqui, ó. O erro em regime permanente, que é o ESS, é limite de S multiplicado por, aí abri um parênteses, R de S menos Y de S, que é o meu erro, de S tendendo a zero. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar este R de S aqui para fora desse parênteses, tá ok? Só coloquei ele ali para fora, então, ó, ele está aqui. Significa o quê? Que R de S vezes 1 é o próprio R de S. R de S multiplicado por menos Y de S sobre R de S, vai cancelar R de S com R de S, vai sobrar quem? Y de S. Eu só escrevi de uma maneira diferente, tá? Mas é a mesma equação, ok? Mas eu sei que Y de S sobre R de S é a função de transferência de todo o meu sistema já compensado, com a planta e com o controlador, ok? Então basta eu fazer o quê? Eu fechar esta malha aqui, compensada, e fazer a substituição aqui. E quem é Y de S sobre R de S de todo esse sistema compensado? É GCGP sobre 1 mais GCGP, ó. Está aqui, ó, ok? Com a minha malha fechada. Basta fazer a substituição aqui. Resolvo este limite para o tipo de entrada que eu estiver analisando. Aí, ó, a minha entrada é R de S, que é a minha referência, o meu set point. Que pode ser do tipo degrau, 1 sobre S, do tipo rampa ou velocidade, que é 1 sobre S ao quadrado, ou parábola ou aceleração, que é 1 sobre S ao cubo, tá ok? Façam a substituição que vocês irão encontrar o erro quando o tempo tende ao infinito. Logo, o S vai estar tendendo a zero, ok? Próxima questão, questão de número 2. Vamos lá. Aplicou-se um estímulo do tipo degrau unitário no instante de 0 segundos, ok? E obteve a seguinte resposta da variável de processo mostrada no gráfico da figura abaixo, que vai ser o gráfico a seguir. A equação que descreve a reta tangente ao ponto de inflexão. Vocês se lembram, né? Para que nós utilizávamos a reta, né, tangente ao ponto de inflexão? Para resolver o meu exercício utilizando o método gráfico, ok? E ele me dá a equação dessa reta tangente. Ó, essa reta tangente, que ele chamou aqui RT, de reta tangente, é igual a T menos 1,2, né, multiplicado por 100 sobre 311, né, fecha a colchete de tudo isso daqui, mais 1, tá ok? O que ele está querendo dizer aqui, né? Eu tenho a abscissa, que é T, que é o eixo horizontal, e o eixo vertical, que lógico, né, que corresponderia à variável de processo, mas na verdade que o eixo vertical eu estou chamando de R de T porque é a minha reta tangente, tá ok? Não tem a ver, essa equação aqui não tem a ver com a resposta do sistema ao estímulo, é só a reta tangente ao ponto de inflexão que eu construí, que eu tracei, ok?
Então ele me dá esta reta aqui. E ele ainda continua, né? Determine pelo método gráfico, utilizando a equação R de t para maior precisão. Ele quer que você resolva utilizando o método gráfico, mas utilize a equação da reta tangente ao ponto de inflexão para você ter maior precisão no seu cálculo e não ficar simplesmente olhando, né, para o gráfico achando assim, eu acho que este ponto aqui tem tal valor ou este ponto aqui tem tal valor. Se você tem a equação da reta tangente, né, você vai conseguir calcular os valores exatos por este método gráfico, tá ok? Então vamos lá, na letra A, ele quer a função de transferência do sistema, né, no domínio da frequência. Vamos tentar tirar dali esta equação. Projetar um controlador do tipo P e D, né? Nós já sabemos, uma vez que nós temos ali o tempo morto, a constante de tempo e o ganho, nós conseguimos projetar o controlador P e D. E ele quer que nós venhamos calcular o erro em regime permanente para uma entrada em velocidade. Eu já expliquei anteriormente como que se calcula este erro. Então vamos lá, pessoal. Aqui, nessa curva, é o comportamento do meu sistema, ok? Em relação à entrada do tipo degrau que foi aplicada. Aí voltem lá, ó. Ele disse que ele aplicou uma entrada do tipo degrau unitário. Então variou a entrada de 0 para 1 e ele aplicou este degrau no instante de 0 segundos, ok? Aí, lógico que o meu sistema demorou um pouquinho a responder, porque ele aplicou o degrau, ó, em 0. O meu sistema só foi começar a responder aqui, um pouquinho mais para frente, mas eu não sei exatamente o quanto que ele começou a responder, ok? E aqui ele estabiliza, né, em um valor igual a 2. Notem que aqui existe uma assíntota horizontal superior de valor 2. E existe também uma assíntota horizontal inferior do valor inicial da minha variável de processo. Por quê? A minha variável de processo já partiu do valor unitário. Ela começa com o valor 1 e estabiliza no valor igual a 2, ok? Então, a partir daqui, eu quero utilizar o método gráfico para calcular a constante de tempo, calcular o tempo morto. O ganho, vocês sabem como que calcula, a variação da minha variável de processo sobre a variação, né, da amplitude que foi aplicado no degrau. Esse nosso caso aqui, degrau unitário, ok? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu sei que a interseção desta reta tangente, ok? Quando ela intercepta com esta reta aqui horizontal, né, que está aqui com o valor de 1, eu sei que ela vai definir o quê? O tempo morto, ok? E quando ela intercepta esta reta horizontal aqui superior de valor 2, né? A interseção entre a reta tangente ao ponto e essa reta, né, constante de valor 2, ela vai determinar um instante que termina ali a minha constante de tempo. Eu sei que é o valor da constante de tempo, né? Vai ser este valor que eu vou encontrar graficamente nessa interseção da reta tangente ao ponto de inflexão em relação à reta horizontal ali, aquela assíntota horizontal de valor 2, essa reta que é constante, comparando com a interseção entre a reta, né, da tangente, que eu passei para vocês a equação, em relação a esta reta aqui, ó, constante de valor igual a 1. Gente, se vocês têm o valor, né, por exemplo, aqui, ó, que corresponde ao VP, ao Y, ao R de T, vocês conseguem encontrar o valor de T. Só voltando um pouquinho lá, ó. Se vocês sabem já qual é este valor aqui que vocês possuem, porque tem duas retas ali, uma constante em 1 e outra constante em 2. Quando for constante em 1, qual é o valor de T que vocês terão? Aí vocês vão encontrar um valor de T referente, deixa eu voltar aqui, referente a este ponto aqui de interseção. E quando o R de T for igual a 2, vocês irão encontrar este ponto aqui de interseção. Aí é fácil, vocês calcularem o tempo morto e a constante de tempo, ok? Calculando o tempo morto, a constante de tempo e o ganho, vocês conseguem responder aqui a letra A. A letra B, que vocês utilizarão a tabela do primeiro método, né, de Ziegler e Nichols, e depois irão calcular o erro em regime permanente utilizando o teorema do valor final. Para qual tipo de entrada? Entrada em velocidade, ok? Vamos para mais um exercício, ok?
Aqui então, nosso último exercício aí. Questão de número 3. Aplicou-se no instante de 1 segundo um estímulo do tipo degrau, variando de 0 a 5 volts na entrada do meu sistema. E obteve a seguinte resposta da variável de processo, né, em volts, como mostra o gráfico da figura abaixo, que eu vou mostrar para vocês a seguir. Determine utilizando a função VP, a função da variável de processo no tempo, ele dá para vocês, que é essa daqui, ó, ok? Utilizando a função VP como referência. Aí ele vai pedir, né, que vocês montem lá a função de transferência, que vocês projetem um controlador e que calculem o erro em regime permanente. Mas lógico, letra A, letra B e letra C é tudo no domínio da frequência. Tudo que nós estamos resolvendo no domínio da frequência, ok? Apesar dele ter dado a função no domínio do tempo. Mas lógico, ele não deu de graça, né? Ele disse aqui o seguinte, ó, VP, a variável de processo, é igual a um G, né? Que ali, digamos assim, é um ganho no domínio do tempo, que é diferente do ganho no domínio da frequência, tá ok? Então é uma constante G multiplicado por 1 menos E elevado a é uma variável que vocês terão que encontrar, multiplicado por T menos T0, né? E ele diz ainda o seguinte, ele me dá mais uma informação, olha, quando, né, o tempo é de 6,05 segundos, o VP está em 80% do valor máximo. Vamos lá para o gráfico então. Ele está dizendo aqui, ó, qual é o tempo morto? Aí eu tenho que ver aqui, ó, qual foi o instante que ele aplicou o degrau. Tomem cuidado, ele aplicou o degrau no instante de 1 segundo. O meu sistema começou a responder em 2 segundos. Qual é o tempo morto? Ok? Tomem cuidado o seguinte, né? Deixa eu dar mais uma dica aqui, né? Deixa eu melhorar a explicação para vocês aqui. Este T0 aqui, este T0, só voltando aqui, este T0 corresponde ao translado aqui no tempo, ok? Neste gráfico aqui. Vocês podem ver que neste gráfico aqui, ó, esta função foi transladada, neste caso aqui, em 2 segundos, ok? Em 2 segundos, porque partiu daqui. Mas quando vocês forem colocar no domínio da frequência, o retardo lá no domínio da frequência é a diferença entre o instante que ele aplicou o degrau e o instante que ele começou a responder, ok? Lá vocês ainda vão simplificar essa função. Então vamos lá, beleza, pessoal? Então este T0 aqui corresponde a este translado aqui no tempo, o T0 ali, ok? Vai ser diferente do tempo morto no domínio da frequência que vocês terão que ajustar. Aquela função VP descreve este gráfico aqui, ok? Continuando, né? Qual o valor máximo de VP? Ele estabiliza em quanto? Em 5. Então, olhem só, se ele estabiliza em 5, significa o que é isso daqui? 80% de 5 dá quanto? Ah, então significa que no tempo de 6,05 segundos, ele vai atingir um valor de 80% do valor máximo, que é 5. Se você já sabe, né, tem essa relação, você já sabe qual é o T0 em relação ao tempo ali daquele gráfico, você consegue calcular o valor de quem? De Azinho, ok? Porque você tem T, que ele está te dando aqui, você tem o VP, que ele está te dando aqui, você consegue calcular o Azinho. Depois que você calcular este Azinho aqui, né, que está ali no expoente, você então vai calcular o valor ou o instante, né, em que a sua variável de processo ela atinge 63,2%. Depois que você calcular o instante que ela atinge 63,2%, aí você falou assim, olha, 63,2%, deixa eu ver aqui, aproximadamente por aqui, talvez, né? Grosseiramente aqui falando. Aí você vai ver, ó, se ele atinge nesse instante e começou a responder a partir daqui, quanto que vale a constante de tempo desse sistema aqui, ok? Então tomem cuidado, porque uma equação que foi dada para vocês aqui descreve o gráfico
esse gráfico aqui no domínio do tempo. Porém, a função de transferência de vocês é um pouquinho diferente, né? A função de transferência no domínio da frequência é um pouquinho diferente. Por quê? Eu tenho que levar em consideração lá no domínio da frequência, na função de transferência, o tempo morto, que é o instante em que o degrau foi aplicado e o instante em que o meu sistema começou a responder. Tá ok? E aí você vai me perguntar, né? Mas Edson, como que eu faço para encontrar essa constante G da minha equação no domínio do tempo? É simples. Eu sei que ao olhar para o gráfico é esse daqui, ok? Eu sei que olhando para este gráfico aqui, que essa componente aqui de e elevado a multiplicado por t menos t0, eu sei que isso daqui, quando o tempo tende ao infinito, isso daqui vai ter que tender a zero. E o meu resultado tem que ser igual a 1. Por quê? Quando o tempo tende a zero, qualquer coisa elevada a zero dá 1. Então, e elevado a zero dá 1. 1 menos 1 dá 0, multiplicado por g vai dar 0, ok? Agora, quando o tempo tende ao infinito, e elevado a a multiplicado, né, por infinito vai dar e elevado a infinito. E isso daqui eu sei, né, que este e elevado a infinito, na verdade, ele vai ter que ser negativo, e elevado a menos infinito. Porque eu sei que vai tender a zero. 1 sobre e elevado a infinito, né, vai tender a zero. Então, 1 menos 0 dá 1. 1 multiplicado por g vai ser igual ao quê? Ao valor de g. Então, eu consigo saber que este valor de g é o valor máximo da minha variável de processo, que está aqui no gráfico, esta assíntota horizontal superior, ok? Então, ó, já encontro o valor de g. Qual é o valor máximo que pode assumir aqui, ali no gráfico? Ah, o valor máximo é aquele dali. Então, o valor máximo que ele pode assumir é o valor da constante g. Por quê? Quando o tempo tende ao infinito, isso daqui, ó, vai tender a 1, ok? Então, encontre o valor da constante, apliquem na equação de vocês e depois vocês vão encontrar, né, a constante de tempo e outras variáveis, ok? Então, boa sorte, bons estudos aí. Valeu, pessoal, até mais.